Boa tarde novamente a todos. O assunto da aula de hoje vai ser controle da atitude de satélites, justamente a lei de controle, vamos falar sobre a lei de controle, e todos os tópicos necessários para se chegar a esse ponto, como a determinação de atitude e representação de atitude, cinemática e dinâmica de atitude, já foram cobertos. O que estaria faltando agora é simplesmente focar um pouco mais na teoria de controle e na parte do controle. Vocês já tiveram a oportunidade de ver na primeira apresentação uma breve explicação sobre o sistema de controle, inclusive com algumas diagramas de bloco de possíveis controladores de atitude. Nós vamos rever isso novamente hoje, descer um pouquinho mais em detalhes, né? Nós já vimos alguns tópicos aqui nessa apresentação, nós já passamos por algum desses tópicos, então não vou entrar em detalhes a respeito deles, tá? Sobre sistema de coordenadas, nós vimos na aula anterior. A estabilização e apontamento nós também já vimos, como é feito isso. Estabilização passiva também já vimos. A estabilização passiva com controle ativo também demos uma olhada. E vimos alguma coisa sobre controle de atitude em 3 eixos, tá? Não vamos falar sobre controle de atitude em um eixo, mas é possível também, da mesma forma que existe determinação de atitude em um eixo, existe também controle de atitude em um eixo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil já lançou 2 satélites de coleta de dados, feitos exclusivamente no Brasil, né? Foram lançados na década de 90, em 1993 e 1998. Esses 2 satélites eram estabilizados por rotação, e, portanto, a determinação de atitude que é feita nesses satélites é feita em um eixo apenas. E o controle de atitude, eles têm um controle de atitude também, é um controle relativamente simples, é baseado também em um eixo, ou seja, nós conseguimos redirecionar ou apontar a direção do eixo de rotação para uma direção específica no espaço. Muito bem, já falamos sobre sistemas de coordenadas, não vou descer em detalhes, mostramos essa figura e a relação que nós temos entre o sistema do corpo com o nosso sistema de referência, que pode ser orbital ou inercial, né? E vimos também a diferença entre aquilo que nós compreendemos como estabilidade e precisão de apontamento, né? Se nós tivermos um satélite um sistema de controle bastante preciso e bem estável, nós temos o satélite fica praticamente apontando diretamente para a direção, se desviando muito pouco dessa direção. Se ele não for, se o sistema de apontamento não for muito preciso, mas ele tiver uma boa estabilidade, ele vai gradualmente saindo da direção correta de apontamento, mas uma velocidade muito baixa. Ao contrário, se ele tiver uma boa precisão de apontamento, mas a estabilidade não for boa, ele vai ficar migrando ao redor do centro, mas mantendo um apontamento relativamente bom. E se ele não tiver nem apontamento, nem estabilidade muito bons, ele vai sair fora do ponto de apontamento e com uma velocidade angular relativamente elevada, né? Já havíamos visto isso anteriormente. Essa figura nós também já havíamos mostrado que permite fazer uma seleção não apenas dos sensores, mas também dos atuadores, dependendo do erro de apontamento que é requerido por uma determinada missão, tá? Então, temos missão com apontamento maior do que 5 graus, de 1 até 5 graus, de 0,1 até 1 grau e menor do que 0,1 grau, tá? Já vimos essa figura anteriormente, na primeira apresentação, então vamos deixar de lado. Vimos também que uma forma de estabilização passiva era por meio de gradiente de gravidade, já mostramos isso anteriormente, passar rapidamente. Uma outra forma de estabilização passiva é por meio de rotação, como eu falei, os satélites brasileiros usam essa forma de estabilização, né? Essa forma de estabilização admite que se possa efetuar um certo tipo de controle de redirecionamento do eixo de rotação por meio de atuadores magnéticos. E vimos também que existe uma forma diferente de estabilização, que é conhecida como dupla rotação, ou dual spin, né? Onde uma parte do satélite está girando em velocidades não muito elevadas, mas velocidades moderadas, né? Velocidade angular, é claro, moderada, enquanto que uma outra parte do satélite permanece imóvel em relação à sua referência, né?
esse tipo de estabilização foi bastante utilizado em satélites geoestacionários de telecomunicações. Hoje já não é tão empregado assim. Vimos também essa figura anteriormente, vou fazer um breve resumo dela, porque para nós acaba sendo importante, né? São dois diagramas de bloco de controle bastante simples, né? Não entro muito em detalhes, não. Então, vamos dar uma olhada primeiro nesse diagrama de blocos aqui de baixo, né? Entender ele um pouquinho melhor. Então, inicialmente nós temos aqui o satélite, ele está sujeito a torques provindos do sistema de controle, ou seja, da lei de controle, calculado por esse bloquinho aqui, né? Então, envia comandos para os atuadores, os atuadores agem sobre o satélite, modificam a atitude, e essa atitude é observada ou medida pelos sensores, né? E depois nós processamos as informações dos sensores por meio de técnicas de determinação de atitude, como aquelas que nós vimos na aula anterior, né? Essa atitude é comparada com uma atitude de referência. Essa atitude de referência pode ser, por exemplo, um apontamento terrestre, um apontamento para uma estrela, apontamento para o Sol. Este erro de atitude, ou seja, a diferença entre atitude de referência e atitude determinada, vai fornecer a informação necessária para o sistema de controle realimentar a malha toda. Hoje em dia, emprega-se quase que exclusivamente esta forma de controle descrita por esse diagrama de blocos. Mas, num passado não muito distante assim, né, empregava-se mais este diagrama aqui de cima, que tem uma certa vantagem, que eu vou explicar daqui a pouco, né? A diferença entre ambos é que não existe um processo de determinação de atitude aqui, né? Os sensores ou as medições dos sensores são comparadas a uma referência para os sensores. E essa referência dos sensores vem a partir de um cálculo feito com a atitude de referência, né? E o restante permanece a mesma coisa, ou seja, existe uma lei de controle aqui e o satélite está agindo de acordo com a ação do sistema de controle. Muito bem. Eu disse que no passado esse tipo de arquitetura era mais utilizada porque a determinação de atitude é um processo, muitas vezes, complexo e que demanda processamento digital, né? Necessariamente demanda processamento digital. É muito difícil fazer uma determinação de atitude por meio de técnicas analógicas exclusivamente. Porém, transformar uma atitude de referência numa referência de sensores é algo relativamente simples por meio analógico. Então, numa época onde não havia tanto controle digital como tem hoje, né, a forma de atuação em satélites e mesmo em foguetes, né, era feito dessa forma aqui por meio de uma referência em sistemas analógicos, feita por não computadores, mas sim por eletrônica analógica. Bem, um sistema dinâmico, de uma forma geral, esse aqui é só um exemplo de um sistema dinâmico, né, tem uma característica dessa forma. O U, para nós, seria a ação de um controle, né? Esse aqui é um sistema do tipo massa-mola-amortecedor, ou inércia, dissipação de atrito em algum tipo de mancal, ou seja, alguma dissipação, e também um efeito de uma mola rotacional, né? Mas, enfim, é uma dinâmica de segunda ordem desse tipo aqui, né? E também nós temos, para um sistema desse tipo, uma representação das medições feitas dessa forma. Y seria o vetor de medidas, ou seja, as medições efetuadas pelos sensores, né, que é uma função linear do estado, ou seja, simplesmente um escalar, aqui nesse caso não é uma matriz, mas um escalar vezes uma medida do estado, né? E o nosso vetor de controle, nesse caso aqui, seria simplesmente, nesse exemplo aqui, um controlador do tipo proporcional derivativo, né? Está aqui o controle proporcional, aqui o controle derivativo. E com base nessas equações, não é muito difícil, nós obtemos a transformada de Laplace desse sistema para chegar nessa resposta aqui, aqui de baixo. Isso tudo com o sistema em malha fechada, né? Com o sistema em malha fechada. É claro que a atitude
é um pouco mais complexa de se fazer desse jeito, tá? Mas nós vamos dar uma olhada com mais detalhes também na atitude. O que é importante a gente perceber é o seguinte: nós geralmente tratamos de sistemas de, no máximo, segunda ou terceira ordem, tá? Usamos um sistema de medições e observação, que seria o provido pelos sensores, tá? Uma lei de controle, tá? Geralmente um controle proporcional derivativo, às vezes integral também, tá? Vocês podem até se perguntar, mas não existem técnicas de controle mais modernas que são empregadas em satélites? E a resposta é sim, claro, existem técnicas mais modernas e elas são efetivamente empregadas em satélites. Porém, elas apresentam algumas desvantagens ou algumas contrapartidas. Técnicas mais complexas de controle demandam algoritmos também mais complexos, e o fato do algoritmo ser mais complexo significa igualmente que a confiabilidade do software é menor, né? E muitas vezes o projetista fica dividido entre melhorar o seu sistema de controle para uma lei de controle mais efetiva, com um desempenho melhor, mas reduzir a confiabilidade do seu software, ou, na outra direção, aumentar a confiabilidade do software e utilizar uma lei de controle que é muito boa, o controlador proporcional derivativo, por exemplo, mas que não tem o mesmo desempenho de técnicas de controle mais modernas, né? Em geral, se prefere utilizar técnicas não muito avançadas, justamente para não aumentar a complexidade, e até porque as técnicas antigas de controle proporcional derivativo já se mostraram suficientemente seguras e eficientes para fazer o controle. Então, para que mudar se você já tem uma coisa que funciona muito bem? Bom, no caso de sistemas de múltiplas entradas, que é justamente o caso de satélites, né, nós temos uma dinâmica dessa forma, mas isso aqui é uma dinâmica linear, portanto não é exatamente a dinâmica do nosso satélite, nós vamos ter que aproximar a dinâmica do satélite por meio de uma dinâmica linear, vamos fazer isso daqui a pouco, né? Dessa forma aqui, onde nós temos um vetor da derivada da posição, na verdade não posição, mas a derivada das variáveis de estado, uma matriz A, uma matriz de controle B, né? E o vetor de observações aqui, ou de medidas, né? Temos novamente o controle na sua forma matricial agora, na sua forma vetorial, né? E se a matriz de atitude for uma matriz de identidade, digamos, e se R for próximo de zero, né, então nós podemos fazer uma substituição, se substituindo R por zero aqui, uma série de coisas, fazendo algumas substituições nessas expressões aqui de cima. Aliás, desculpa, falei matriz de atitude, não é matriz de atitude, essa matriz C aqui das medições. Então, se C for igual a 1, Y vai ser exatamente igual a X, né? E fazendo essas substituições nessa expressão aqui, nós vamos chegar nessa matriz aqui, ou essa equação diferencial, se resume nessa outra equação diferencial. Essa sim pode ser resolvida, inclusive pela transformada de Laplace, gerando uma resposta. Na verdade, pode ser mostrado que isso daqui, a solução dessa equação passa pela determinação dos valores dos autovalores e autovetores da matriz A', essa matriz A' aqui, e esses autovalores e autovetores estão associados com a estabilidade. Portanto, é possível estabelecer uma lei de controle que seja estável para controlar esse sistema, com base apenas nessa análise da resposta. Isso se nosso sistema for linear. Infelizmente, a atitude não é linear. Bom, como nós vamos fazer então para resolver se a nossa atitude não é linear? Bom, uma das formas usuais seria linearizar a nossa atitude. Vamos admitir que nós vamos empregar a formulação em ângulos de Euler. Qualquer outra forma de representação da atitude, ângulo e eixo de Euler, quaternos, e até mesmo matriz de cossenos diretores, poderia ser empregada também para isso. Mas, quando utilizamos ângulos de Euler, a compreensão fica um pouquinho mais simples e mais fácil de entender, tá? Voltando, então, à nossa equação da cinemática em termos de ângulos de Euler, nós tínhamos essa equação matricial aqui, tá?
onde θ1, θ2 e θ3 são os ângulos de Euler de uma representação 1, 2, 3 da atitude, ou seja, x, y, z, né? E o ômega é o vetor de velocidades angulares, né? Se nós... foi dito aqui? Não. Bom, isso na verdade é um Rθ vezes ômega, né? Aqui nós temos a equação da dinâmica também, que seria a equação diferencial de Euler, né? Nós já mostramos essa equação, só que aqui apareceu os torques aplicados no corpo e como estamos admitindo que não existam torques externos, tá? Vamos admitir que os únicos torques que apareçam no corpo seriam os torques oriundos do controle, né? Ou seja, do vetor U, né? E o vetor U, a ação do controle, decorre de nesse caso aqui, de um controlador PID, né? Então temos aqui o controle integral também. Em geral, o controle integral para satélites não é necessário, né? O controle integral visa eliminar erros em regime permanente e esses erros em regime permanente são causados pela ação de torques tendenciosos, torques externos tendenciosos, tá? Ou seja, torques que atuam sempre na mesma direção. Embora no espaço existam torques ambientais que atuam sempre na mesma direção, eles são muito, muito pequenos. E, portanto, o erro em regime permanente é muito pequeno, inferior, inclusive, à própria capacidade de detecção desses erros pelos sensores. Os sensores não conseguem detectar a magnitude desses erros porque eles são muito pequenos. Portanto, não faz sentido você tentar corrigir um erro que você sequer consegue medir. Por isso é que não se emprega controladores do tipo integral em satélites. Muito bem. Aqui uma outra forma de escrever as mesmas equações, só que agora em termos de ângulo e eixo de Euler, que também pode ser bastante empregado na forma de controle de atitude, e o controle de atitude em ângulo e eixo de Euler tem uma vantagem. O seu controle passa a ser um pouco, digamos assim, escalar. Seu controle pode se tornar escalar porque ele vai agir ao redor do eixo de Euler, tá? Então, se nós tirarmos o controle integral daqui, não é necessário mesmo, tá? Nós vamos perceber que, basicamente, o controle pode ser feito ao redor do eixo de Euler, e o ângulo θ, que é o ângulo de Euler, né, pode ser determinado facilmente por uma expressão escalar. Não é necessário utilizar uma determinação de atitude ou uma atitude que seria vetorial, né? Mas a equação da dinâmica em eixos de Euler é muito complexa, por isso que esse controle acaba não sendo muito utilizado. Mas, eventualmente, se pode usar sim, até porque, na verdade, isso aqui pode ser linearizado facilmente. Bom, prosseguindo, outra forma de controle, e essa sim é bastante utilizada e ela é muito eficiente, né? Controle por quaternos, né? O controle por quaternos, na verdade, não usa o quaterno completo para se fazer o controle, mas apenas a parte vetorial do quaterno, ou seja, apenas o vetor epsilon. Se vocês... bom, aqui existe a equação, aqui é a equação da cinemática em quaternos, né? Que pode ser separada dessa forma aqui também, né? Nós temos a equação da dinâmica também, escrita não em termos de quaterno, mas a equação dinâmica original, né? E o controle feito em quaternos, tá? Então aqui, ao invés de aparecer, por exemplo, os ângulos de Euler, aparece apenas a parte vetorial do quaterno, a velocidade angular continua permanecendo aqui, e digamos que nós não tenhamos o controle integral, então não é necessário efetuar este tipo de ação. Até porque o controle integral, em geral, não tem um significado físico. Ou seja, o que significaria integrar a parte vetorial do quaterno? Qual que é a grandeza que indica isso? Não existe, tá? Da mesma forma que não existe uma integral do eixo de Euler, de ângulos de Euler, também não faz muito sentido essa integral, tá? Portanto, não é realmente muito desejável empregar esse tipo de controle, uma vez que não gera resultados nem
eficientes e tampouco têm significado físico. Bom, o próximo passo seria linearizar essas equações. Não, na verdade, aqui tem um outro tipo de controle também muito interessante, tá? Que é o controle com compensador giroscópico do modelo. É esse GMC aqui, compensador giroscópico do modelo. Tá? Novamente, nós temos aqui a equação da cinemática em quaternos, temos a equação da dinâmica, e o nosso controle passa a ser um controle PD, novamente, está aqui um controle PD, o KP e o KD estão aqui, tá? E aqui aparece a matriz de inércia multiplicada pelo controle PD também, e aparece um outro termo aqui, que é um termo conhecido como compensador giroscópio do modelo. Isso aqui deve ser calculado, certo? Porque isso aqui é uma ação de controle, portanto, precisa ser calculado. Depende, portanto, da velocidade angular, que seria calculada ou seria medida a bordo por algum tipo de sensor, e da inércia do satélite, que é conhecida, mas também foi estimada por algum modelo. Tá? Não é exatamente a inércia do satélite, mas aquela que foi calculada. Quando nós substituímos essa expressão do controle nessa expressão aqui da dinâmica, este termo, que é conhecido como termo giroscópico, aqui é negativo e aqui ele vai ser positivo, ele vai se cancelar, de tal forma que a nossa dinâmica fica agora dada por menos Kpy menos Kd ômega. Essa é a nossa dinâmica do satélite. E vejam, essa dinâmica é linear. Ela é linear uma vez que Kp e Kd são constantes. Tá? Ou seja, transformamos um sistema que é altamente não linear num sistema linear. Se vocês pensarem bem nisso, isso é basicamente a solução de tudo. Você não precisa fazer mais nada, você tem o controlador perfeito. Esse é o melhor controlador que existe, não tem controlador melhor que esse, ele transforma a sua dinâmica numa dinâmica linear. Tá? Claro, se fosse tão fácil assim, seria uma maravilha. O problema é que este termo que aparece aqui no controle, uma vez que você está fazendo medições da velocidade angular, não é exatamente igual a este, que esse termo aqui é da própria dinâmica do satélite, portanto aqui é a velocidade angular real que ele tem, essa matriz I de inércia é a matriz real que o satélite tem, enquanto esse termo aqui é simplesmente calculado com base nos sensores e naquilo que você acredita que seja a matriz de inércia. Tá? Ora, não são iguais e, portanto, essa diferença que ocorre aqui não vai resultar em zero. E ela vai resultar num termo que tem magnitude de um torque, e esse torque resultante ainda é superior ao torque de ação do controle. Ou seja, é um resíduo relativamente grande. E é por isso que esse método, em geral, não funciona bem. Tá? Claro, na teoria funciona excelentemente bem, mas na prática não funciona. Mas é um método muito interessante e digno de se conhecer. Bom, aqui tem umas simulações de controle, nós vamos mostrar depois as equações que são necessárias para chegar nisso, mas uma simulação de um controle feito em ângulos de Euler. Os eixos em azul são os eixos fixados ao corpo, eu quero alinhar os eixos em azul com os eixos em vermelho, né? E usando, nesse caso, um controle em ângulos de Euler, como aquelas equações que nós mostramos aí há três slides atrás. Tá? Vamos ver, em amarelo, essa seta em amarelo, é a ação do controle, ou seja, o torque de controle. A magnitude desse vetor representa justamente a magnitude do torque de controle. Tá? Então, quando se aplica em um controle em termos de ângulos de Euler, nós percebemos que ele leva o satélite para sua referência, para o seu sistema de referência, e seguindo uma trajetória que muitas vezes é curvilínea. Essa trajetória curvilínea que surge aqui decorre justamente dos movimentos próprios do satélite, ou seja, nutação, efeito giroscópico, tudo isso. Tá? Portanto, nunca é uma trajetória retilínea entre a atitude que o satélite se encontra até a atitude de referência. Ele sempre vai percorrer uma trajetória mais complexa em função do efeito de nutação que o movimento do satélite induz. Tá? Uma outra simulação aqui mostra o controle efetuado por meio de realimentação do quaterno, que foi também mostrado aí
alguns slides anteriores, né? Mesma coisa aqui, a seta em amarelo representa a magnitude do torque de controle, né? E percebe-se claramente que agora a trajetória é um pouquinho mais retilínea, né? E ele age de forma um pouquinho mais rápida também, ele leva para a referência de uma forma um pouco mais rápida. Controle por meio de quaternos não só é mais eficiente em termos de controle, mas o próprio quaterno, por não envolver relações trigonométricas, ele é mais rápido de ser calculado por algoritmos a bordo. Tem mais uma ação, tem mais um controlador aqui, que seria o controlador por meio de quaterno, usando o quaterno feedback controller, e também aquele modelo compensador da dinâmica, ou seja, que elimina a rigidez giroscópica. Novamente, isso é um caso ideal, e, portanto, como eu disse, na prática isso não ocorre, mas como uma simulação é perfeitamente possível a gente fazer isso, vamos ver como é que fica a ação do controle nesse caso. Vocês percebem que agora, efetivamente, o satélite vai numa trajetória praticamente retilínea entre a sua posição inicial até a referência. Ocorreu um pequeno sobressinal aqui, mas a estabilidade é atingida rapidamente, né? Claro, essa é a forma mais eficiente de se controlar a altitude, porém, na prática, isso não acontece, infelizmente. Bom, o próximo passo agora, então, seria nós pegarmos uma dessas formas de controle, e nesse caso nós vamos pegar os ângulos de Euler e vamos fazer uma linearização do nosso sistema para que a gente possa empregar técnicas de análise de sistemas lineares para fazer estudos sobre o controlador, né? Então, vamos fazer uma linearização em termos de ângulos de Euler. Supondo, então, que tanto o ângulo, ou seja, o ângulo de atitude, se os ângulos de Euler sejam pequenos e a velocidade angular seja também pequena, e que essas matrizes sejam todas diagonais, ou seja, a matriz de inércia é uma matriz diagonal, e a matriz de ganhos proporcional derivativo integral são também diagonais, nós temos a seguinte expressão: θ ponto vai ser aproximadamente igual a ômega. Essa é a mesma relação que apareceu anteriormente quando nós estávamos falando sobre cinemática de atitude em pequenos ângulos, né? Sim, os ângulos são pequenos aqui, nós estamos considerando pequenos ângulos, então a cinemática de atitude em pequenos ângulos é basicamente dada por essa expressão. Essa matriz R de θ, é só vocês olharem um pouquinho ali, algumas transparências atrás, vocês vão perceber que substituindo θ por um vetor de pequenos ângulos, o cosseno vai ser praticamente idêntico a 1 e o seno vai ser idêntico ao próprio ângulo, tá? E nesse caso, então, nós vamos obter, aquela matriz vai ficar uma matriz de identidade e portanto, essa matriz vai ficar uma matriz de identidade, portanto, θ ponto vai ser igual a ômega. A linearização da dinâmica é bastante semelhante também, né? Nós vamos ter termos cruzados, que são os termos giroscópicos aqui, e como a velocidade angular é também próxima de zero, nós temos velocidades aqui que seriam quase termos quadráticos, né? São termos de segunda ordem, velocidade angular vezes velocidade angular, portanto, termos quadráticos, e portanto, podem ser desprezados, porque termos quadráticos são muito pequenos, né? De tal forma que a dinâmica da atitude vai ser dada simplesmente pela inversa da matriz da inércia vezes a atuação do controle, U. Então, o termo giroscópio desapareceu. Significa também que, para pequenos ângulos e pequenas velocidades angulares, o satélite se comporta como se não tivesse rigidez giroscópica. Se comanda ele para girar num determinado eixo, ele gira ao redor daquele eixo, porque não tem rigidez giroscópica, né? E o controlador, da mesma forma que fizemos anteriormente, tem uma expressão como essa, né? Se nós supusermos que a nossa referência é nula, né, nós podemos substituir, e também supondo que o nosso controlador... Não, o controlador integral permaneceu aqui. Tá? Bom, mas enfim, fazendo a substituição dessas expressões todas nas expressões anteriores aqui da nossa dinâmica,
E considerando que essas matrizes são diagonais, todas são diagonais, vai ocorrer um desacoplamento completo. Todas as matrizes vão ficar diagonais, né, de tal forma que o movimento de cada eixo independe do movimento dos outros eixos. Então, são movimentos independentes, cada eixo é independente do outro. Isso realmente acontece na prática. Tá? Satélites apresentam essas características, ou seja, ter pequenas velocidades angulares e pequenos deslocamentos angulares, de tal forma que valem essas aproximações e o satélite se comporta realmente como se fosse, não tivesse mais acoplamento entre os seus eixos. E nesse caso, se não existe acoplamento, nós podemos fazer uma análise individual por eixo. Cada eixo vai ter a sua própria análise. Né? Então, para cada um dos eixos, nós podemos escrever a transformada de Laplace, ou seja, é só fazer a substituição, né, nessas equações aqui, para chegar nessa expressão de baixo aqui, que seria a transformada de Laplace dessa equação dinâmica. Né? Como eu disse para vocês, é uma função de transferência do terceiro grau, mas que pode ser analisada facilmente por meio de seus zeros e polos. Né? Bom, aqui tem uma linearização, no caso da atitude, não é uma linearização, mas aplicação da forma usual, uma vez que nosso vetor de estados agora passa a ser θ, que seria atitude, e ômega, que seria velocidade angular, e novamente supondo que sejam pequenos. Tá? A nossa matriz da dinâmica, em termos da representação numa forma de sistema linear, passa a ser ter essa expressão, 0, 0, 1, 0. Veja que isso daqui é uma matriz, cada um desses zeros aqui é uma matriz 3x3, uma matriz nula 3x3, esse 1 aqui é uma matriz de identidade. Tá? Então, temos essa expressão aqui para a dinâmica. Tá? Essa aqui seria a expressão incluindo a ação do controle, uma vez que o controle seria um controle, nesse caso agora seria um controle PD, dessa forma aqui. Substituindo, nós temos essa expressão e, finalmente, a equação da resposta do sistema na transformada de Laplace. Novamente, os autovalores e autovetores da matriz 1 menos S a linha, na verdade 1 menos S a linha, é que vai ditar o comportamento do nosso sistema. Se ele vai ser estável, se vai ser instável, se ele vai ser controlável ou não. Né? Esse aqui é um exemplo do satélite SPOT e foi feita uma análise linearizada do satélite SPOT que está sendo desenvolvido pelo ITA, junto com a NASA, e apresenta, então, o comportamento uma simulação feita na atitude. Nesse caso aqui, a atitude não é linearizada, não, tá? É só um comportamento geral da atitude. Esse daqui é uma simulação real, envolvendo um sistema não linear, mas aqui seria a parte linearizada desse mesmo sistema, agora analisado do ponto de vista do diagrama de Bode, tá? E do ângulo de fase do diagrama de Bode, tá? Mostrando que o sistema é estável dentro de uma certa faixa aí de frequências que seriam razoáveis para esse tipo de satélite. Tá? Ou seja, uma vez que você tem o seu sistema linearizado, você pode fazer análise de diagrama de Bode, diagrama de polos, análise dos polos e zeros do seu sistema, todas as ferramentas que são usuais para análise de sistemas lineares. Root-Locus, tá? E a resposta ao degrau. Resposta ao degrau. É claro que isso depende do seu sistema. Nesse caso aqui, seria para o satélite SPOT. Existem outras formas de controle, tá? Usando LQR, ajuste de ganhos. Tá? Não vamos entrar em detalhe nessas equações, que obviamente são bastante complexas, dá para ver aqui, tá? Mas são técnicas, como eu falei para vocês, mais avançadas de controle. Nem sempre são vantajosas de serem utilizadas em missões muito complexas que demandam uma eficiência muito grande do sistema de controle. Aí sim se justifica utilizar esse tipo de técnica. Mas em missões mais simples, é sempre preferível, para aumentar a confiabilidade do sistema, é sempre preferível utilizar
técnicas já convencionais de controle, como o controlador proporcional derivativo, como eu já mencionei anteriormente. Muito bem, existem outras técnicas ainda mais avançadas do que essas, como LQG, o controlador gaussiano linear quadrático. Redes neurais também podem ser empregadas, controle por lógica nebulosa, algoritmos genéticos, técnicas de H infinito, controle preditivo, compensação de modelo, que nós já mostramos, compensação giroscópica, e outras. Tá? Bom, em resumo, só voltando um pouquinho, em resumo, o nosso controlador, basicamente, no caso de ângulos de Euler, as expressões que nós temos que usar são essas daqui. Né? Bom, a menos, é claro, do nosso sistema, do nosso ganho integral, que não é necessário, basta um ganho proporcional derivativo. Né? A velocidade angular geralmente é conhecida no satélite por meio de ou técnicas de estimação ou por meio de emprego de giroscópios. O vetor de ângulos θ, ou seja, o vetor de atitude, decorre do processo de determinação de atitude. Isso permite a gente calcular qual seria a ação do controle, é claro, ajustando-se convenientemente a matriz diagonal, nesse caso uma matriz diagonal, dos ganhos proporcional e do ganho derivativo. Né? As equações da dinâmica, obviamente, não são necessárias porque elas entram na simulação da dinâmica e não propriamente no controle. O que nos importa é somente essa expressão aqui, sem esse último termo. Tá? Bom, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e, se tiver necessidade, entre em contato comigo para que eu possa esclarecer mais dúvidas. Tá? Aqui nós temos um diagrama de blocos do sistema de controle, usando rodas de reação. Né? Só uma explicação rápida, nós já apresentamos isso anteriormente, só quero recordar um pouquinho. Né? Isso seria um controle, então, por meio de roda de reação, e também usando bobinas magnéticas para fazer a dessaturação das rodas. Essa parte das bobinas magnéticas não vai ser necessário no caso do desafio, mas somente essa parte de baixo aqui, né, envolvendo controle com rodas. As rodas geram, a presença das rodas no satélite deixa eu voltar um pouquinho, gera uma dinâmica ligeiramente diferente dessa dinâmica mostrada aqui, nessa equação. Aparece um outro termo aqui nesses parênteses, que seria dado pelo momento angular das rodas. Né? Mas, como isso já envolve uma nova análise dessa dinâmica, e visto que vocês não vão ter necessidade de usar, não foi apresentado para vocês. Mas é importante que vocês saibam que a dinâmica de um satélite composto por rodas de reação é ligeiramente diferente da dinâmica de um satélite de um corpo rígido. Aqui a mesma figura, um pouquinho mais detalhada, que eu já mostrei para vocês também, a mesma malha de controle, supondo que existe um sensor de estrelas aqui para medir a latitude, Star Tracker, né? Um controlador PID, rodas de reação, e aqui o magnetômetro que age sobre as bobinas magnéticas para comandar a dessaturação das rodas. Né? Isso aqui também já foi apresentado, duas formas diferentes de o emprego de rodas de reação. E esse daqui é uma malha de controle bem mais sofisticada, que não vamos entrar em detalhes, mas permite ajustar diversos parâmetros dentro do controle, devido ao fato de que esses sistemas muitas vezes não apresentam comportamentos lineares como aqueles que a gente deveria esperar do sistema. Tá? Bom, isso aqui é coisas mais avançadas, não vem ao caso para vocês. Tá? Muito obrigado, é só isso. Muito obrigado, Valdemir. De novo, eu acho que vai ser muito legal para o pessoal que está, tanto para quem está começando agora a entender sobre as dinâmicas e envolve o ADSS, né, quanto quem já está mais avançado, né, já consegue entender um pouco mais sobre quaternions, enfim, vai ser de muito valia. Valdemir, eu queria que, sei lá, se for possível, passar algum recado para o pessoal e de perspectivas para tanto de pesquisa como para trabalho aqui no Brasil, nessa área de ADSS, né? Se alguém se interessou por alguma coisa, o que seria pesquisa aqui no Brasil nessa área, ou então qual seria a atuação do profissional aqui no Brasil nessa área? Muito bem. Bom,
O Brasil, ele atua na área de sistemas de controle, né? Mas as missões que nós temos no Brasil são relativamente modestas quando comparadas com aquelas que são realizadas pela NASA, por exemplo, né? Ou pela ESA. Além do que, as nossas missões são muito esporádicas, ou seja, temos poucas missões, enquanto nesses países praticamente se tem um satélite sendo lançado a cada 15 ou 20 dias, né? Portanto, existem realmente perspectivas de estudo. Nós temos cursos de pós-graduação, tanto, principalmente nessa área de controle, né? No caso do INPE, a Divisão de Mecânica Espacial e Controle do INPE tem um curso de mestrado que é basicamente dividido em 3 partes, né? Uma parte é focada na parte de mecânica orbital, né? A segunda parte é focada em controle de atitude e a terceira parte é focada em controle térmico, né? Na verdade, é o melhor curso dessa natureza no país, mas, na verdade, porque é um dos únicos também, né? E o ITA atualmente está fazendo também um curso de mestrado nessa área, mas envolvendo, como o INPE também fez, envolvendo a parte de engenharia espacial também, né? Então, na parte de mecânica espacial, que é essa parte de controle de atitude e de órbita, o ITA não tem nada por enquanto, embora acredito que eles possam começar a desenvolver isso sem dificuldades. Bom, isso sobre perspectivas de estudo e perspectivas de trabalho também, né? O profissional que se envolve nessa área de mecânica, hoje em dia está encontrando bastante atividade, principalmente quando se considera a quantidade de missões de CubeSats que estão aparecendo no Brasil, né? Infelizmente, quase todas elas ainda estão sendo geradas e mantidas por projetos individuais dentro de agências de fomento, como FAPESP, FINEP, né? O que significa que não há uma contratação de profissionais dessa área. Pelo contrário, utiliza-se geralmente estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E, portanto, o mercado ainda não é muito receptivo a profissionais que provenham dessa área, uma vez que o próprio INPE não contrata novos profissionais já há décadas, né? Como todo, claro, um profissional que tem um aperfeiçoamento na área de controle e tem colocação tanto na indústria, né? Que a indústria tem necessidade de profissionais da área de controle, como na área, principalmente a área espacial, aeronáutica, ou na área de foguetes, com empresas como a Vibras, por exemplo, tem contratado diversos alunos nossos que se formam em mestrado em mecânica espacial e controle. E, obviamente, as universidades sempre precisam de novos professores, e como eles dão preferência para alunos que tenham mestrado e doutorado também, né? Os nossos alunos encontram com facilidade colocação em universidades. Muito obrigado, Valdemir. Acho que com esse vídeo a gente fecha a sequência de capacitação em ADCS e espero que todos tenham gostado, né? E é isso. Até mais. Um Ok, abraço a todos. obrigado.